Olá, meus amigos. Olá, futuros policiais militares de Pernambuco. Estamos de volta, né? Nós vencemos aquela guerra da análise combinatória e da probabilidade. Entramos agora no outro passo, né? A matemática financeira que a UPE quer na sua prova, que é a parte de juros simples e juros compostos. Muitas vezes a prova da UPE traz juros simples e juros compostos, às vezes também com teoria, hein? Então tem que tomar cuidado, porque pode ser que tenha teoria nesse meio. Então vamos tomar muito cuidado, tá? Bom, a parte de análise combinatória e probabilidade foi vista aqui com sucesso, fizemos várias questões, né? E agora essa parte de juros para fazer você entender de uma vez por todas esse assunto. E nós matarmos já 2 conteúdos hoje. Hoje a gente vai tentar ver juros simples e juros compostos. Primeiro eu vou fazer vocês entenderem a dinâmica do assunto, o que é simples e o que é ser composto, para depois a gente dar continuidade. Beleza? Então, meus amigos, acompanhem comigo aí nossa aulinha, nossos slides, a parte de juros. Vejam. Olha só. No cálculo financeiro, juro é uma compensação em dinheiro pelo uso de um capital financeiro por um determinado tempo, com uma determinada taxa, tá? E o juro ele é uma compensação. Eu poderia dizer que juro é um aluguel. É um aluguel pago por o dinheiro que se empresta. Você me empresta um dinheiro. Tudo bem, se você quiser me emprestar esse dinheiro para eu não lhe pagar nada, é um caso, né? Mas se você me emprestar esse dinheiro, eu tenho a obrigação de pagar a você um aluguel por esse dinheiro que eu passei, pelo seu dinheiro, né, que ficou comigo por um certo tempo. Esse aluguel que eu vou pagar, que é o juro, ele está relativamente proporcional ao quê? A quanto eu peguei emprestado, ao capital que eu peguei emprestado. Qual é a taxa que você combinou comigo para pagamento? Então, capital, taxa. E o tempo que eu passei com o seu dinheiro. Quanto tempo eu passei com o seu dinheiro? Tá ligado a tudo isso aí. Beleza, pessoal? Então, juro é uma compensação, é o aluguel pago por um dinheiro que se empresta. E o juro está diretamente ligado ao capital, à taxa e ao tempo que esse capital ficou em minhas mãos. Tá? Lembrando que essa taxa e esse tempo devem ser coerentes. Por exemplo, se eu disser, olha, eu vou lhe cobrar 10% mensalmente. Ou então, eu vou te cobrar 2% diariamente. Aí o tempo tem que ser em dias, se a taxa for diária. O tempo tem que ser em meses, se a taxa for mensal. Ou o tempo tem que ser em ano, se a taxa for anual. Aí vai depender do que foi combinado. Beleza? Vamos em frente. Nomenclatura. Chamamos o capital de C. A taxa é o I, imposto. O número de períodos é o N. Esse número de períodos são os meses, dias, anos, etc. Muita gente, ao invés de chamar de N, chama de T. Aí fica a seu critério. A UPE gosta de chamar de N, tá? Só um lembrete. J são juros. E M é o montante produzido. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que montante é o capital acrescido dos juros. Então, por exemplo, você me emprestou R$ 1.000 e em 3 meses gerou um total de R$ 200 a mais para eu lhe pagar. Então, 200 representa os juros. E os R$ 1.000 que você me emprestou é o capital. Então, eu vou te devolver 1.200. Então, o que é 1.200? É o montante.
Em qualquer operação, seja simples ou seja composta, montante é capital mais juros. Beleza? Isso é montante. Vamos em frente. Então, não importa se é simples ou composto, o montante é o capital somado aos juros. Ótimo. Vamos em frente. E o que são, então, os juros quando passam a ser simples? Nós estávamos no geral, tá? Generalizando. Agora, o que significa juros simples? Juros simples são aqueles calculados sempre sobre o capital inicial. Tá? Juros simples é calculado sempre sobre o capital inicial empregado, sem incorporar à base de cálculo os juros auferidos nos períodos anteriores, ou seja, os juros não são capitalizados. Ou seja, pessoal, não tem aquela história de juros sobre juros, certo? Então eu vou pagar todo mês o mesmo valor de juros, não aumenta nem diminui. Isso quer dizer juros simples. Agora, quando eu pago juro sobre juro, por exemplo, todo mês eu tenho que calcular qual vai ser o novo valor em juros, todo mês. Então, isso significa juros compostos. Agora, se todo mês eu pago o mesmo valor em juros, pensando sempre no capital do início do problema, aí os juros serão simples. Vamos em frente. Juros simples, a gente tem que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Há quem memoriza essa fórmula assim, ó, juro é CIT sobre 100. Bom, o T é o tempo. E a taxa, se for 20%, no caso 20%, você vai colocar aqui só o 20%, porque o 100 já está embaixo. Né? A UPE não gosta daquela fórmula, gosta dessa. Taxa é 20%, aí eu vou botar na hora, 20 sobre 100. Então, juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa fórmula aqui é do montante simples. É uma fórmula que pode ser desprezada, mas ela existe, tá? Montante simples. Montante simples. Onde eu multiplico a taxa pelo tempo. E não elevo como no composto. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Esta fórmula só pode ser empregada quando a taxa e o tempo estiverem em unidades coerentes. Um ano comercial terá 360 dias. E o montante significa a soma do capital com juros. Isso é montante. Tá? Então, um ano tem 360 dias. Um mês, 30 dias. Isso é padrão em juros. Beleza? Ah, professor, e se o ano for bissexto, se não interessa, um ano tem 360 dias quando estamos tratando de juros. Isso é um acordo com o comércio para facilitar nas contas. E um mês tem sempre 30 dias, independente de qual seja o mês. Tá? A não ser que ele fale que os juros são exatos. Como assim juros exatos? Ele quer que você coloque o mês de junho com 30, o mês de julho com 31. É muito difícil que isso aconteça, mas eles podem falar. Tá? Então tá aqui, ó. Capital, taxa vezes o tempo. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre juros simples e juros compostos numa tabela, tá? Mas antes de conhecer essa tabela, vamos ver o que é o juro composto. No regime de capitalização composta, o juro gerado em cada período agrega-se ao capital. E essa soma passa a render juros para o próximo período, ou seja, o que eu tenho hoje, no próximo mês aumenta tantos por cento,
E no outro mês eu vou aumentar outro percentual em cima do que já tem. Quer dizer, é juro sobre juro mesmo, tá? Juro sobre juro. Olha aqui a expressão, juro sobre juro. E para calcular o montante de uma capitalização composta, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Elevado, porque agora a história ela é exponencial. Entendam bem o seguinte. 20% eu vou escrever 0,2 aqui dentro. Então isso aqui vai passar a ter 1,2 elevado a n, se a taxa fosse de 20%. Entenderam? Esse é o raciocínio quando se trata de juro composto. Juro composto. Mas vamos em frente. Bom. Vamos fazer vocês entenderem bem agora o que é juros simples e o que é juros compostos através dessas duas tabelas que eu vou mostrar para vocês. Vamos pensar comigo aqui. Vejam. Movimentação de R$ 1.000. R$ 1.000. Com a taxa de 10% ao mês. Juros simples. Juros simples. Beleza? Olha só. No primeiro período, que a gente chama de N, eu estarei devendo, né? Peguei emprestado R$ 1.000. Peguei emprestado R$ 1.000. Vou pagar juro de 10%. 10% em cima de qual valor? 10% em cima de R$ 1.100. Tá? 10% de 1.000 é 100. O montante final vai passar a ser R$ 1.100. Então, por exemplo, se eu passar um mês com o dinheiro, no início do mês eu estou pagando R$ 1.000 e no final do mês eu pago 1.100 porque eu vou ter 10% de juros em cima de R$ 1.000. Tá? Muito bem. Levando em consideração essa informação, quando chegarmos no segundo período, tá? Eu estarei devendo 1.100. Vou pagar 10% em cima de 1.100. Se fosse juro composto. O juro que nós estamos aqui é o quê? Simples. Se os juros são simples, eu vou pagar todo mês, meus amigos, o mesmo valor. Ó. Entendam o que significa ser juros simples. Todo mês eu pago 100, que é 10% de 1.000. Aí 1.100 mais 100, 1.200. Agora eu estou devendo 1.200. Vou pagar mais 100, vai para 1.300. No quarto período eu devo 1.300. Vou pagar mais 100, fico com um montante de 1.400. Por favor, entendam. No sistema simples, o juro ele é constante. Todo mês eu estou pagando a mesma coisa de juros. Beleza? A mesma coisa. E o montante forma uma progressão, que é assunto nosso, hein? Aritmética. Como assim, professor? 1.000 mais 100, 1.100, mais 100, 1.300, mais 100, 1.400. Onde a razão são os juros. Tá? Onde a razão são os juros. Progressão aritmética. Vamos em frente. Essa é a parte de juros. Juros simples. Agora,
O nome simples se dá ao fato de eu calculei 10% de R$ 1.000 e deu R$ 100 uma vez só. E os juros se mantiveram constantes até o final. Ok? Vamos em frente. E a diferença, professor, então, agora, de simples para composto? Agora eu quero saber sobre juros compostos. Vê só. Eu estou devendo, no primeiro período, R$ 1.000. Vou pagar 10% de juros. 10% de 1.000 é 100. O que vai resultar no montante de R$ 1.100. Beleza, paguei 10% de R$ 1.000, o montante foi de 1.100. Então, eu não posso dizer que o composto é o vilão da história, que o composto é maior que o simples. Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque o composto, no primeiro mês, e o simples no primeiro mês, geram o mesmo valor de R$ 1.100. Tá vendo? Geram o mesmo valor. Então, os juros simples e os juros compostos, eles são iguais no primeiro período, sempre. Já no segundo período, eu estou devendo 1.100. Só que agora não tem colher de chá mais não, hein? Agora, lembra do apelido dos juros? É juro sobre juros. A velha expressão juro sobre juro, tá? E agora não tem mais boquinha não, agora vai ser realmente juro sobre juro. Você agora está devendo 1.100, vai pagar 10% de 1.100. Vai pagar R$ 110. No final, você vai passar a ganhar 1.210. Você devia 1.100, vai pagar R$ 110, que é 10% de 1.100, agora já paga 1.210. No terceiro período, você está devendo 1.210. Vai pagar 10% de 1.210, porque é composto. 10% de 1.210 é R$ 121, tá? Você vai passar a dever R$ 1.331. No quarto período, você está devendo R$ 1.331, vai pagar 10% disso, R$ 133,10, e vai passar a ter R$ 1.464,10. Bom, entendam, é juro sobre juro. O montante ele vai aumentando gigantescamente, amigos. O juro também vai aumentando. Esse montante forma uma progressão geométrica. Progressão geométrica. Tá bom? Então entendam bem o que está acontecendo aqui. Essa progressão, o montante não é sempre aumentando. Aumentei 10%, quer dizer, eu tinha 100%, aumentei 10%. Eu agora tenho 110%. Ou seja, o aumento é sempre de 110% neste caso. Seria a razão da progressão geométrica. Não precisa você se ligar nessa progressão agora não. Eu ainda vou explicar o que é progressão para vocês. No caso geométrica ou aritmética. Tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que, olha o que está acontecendo aqui. O juros sempre aumentando e aumentando muito. Tá? No primeiro mês, o simples e o composto eles são iguais. Ok? Agora, a partir do segundo mês, o composto vai ficando muito maior do que o simples. Muito maior do que o simples. Beleza?
vamos entender bem a dinâmica do composto e do simples. Vejam. Fazendo uma ponte com um assunto chamado função. Gráfico. Aqui é o capital. E aqui está o tempo, né? O período. Que é o tempo para muitos. Aqui está o capital inicial. Olha como o simples anda. O montante simples, tá? Ele é uma reta. Esse é o montante simples. Ele cresce de maneira linear. Juros simples. Esse é o gráfico do montante composto, montante simples. É como o montante vai crescendo. Montante simples, tá bom? Bom, e o composto? Ah, veja como é o composto. O composto é assim, ó. O crescimento do montante composto, ele vai suave no primeiro momento, né? O simples é maior. Quando chega aqui, que é o primeiro período, nesse primeiro período, o montante simples é igual ao montante composto, que é, por exemplo, vamos dizer que é o primeiro mês, ou o primeiro ano, ou o primeiro dia. Tá? Depois do primeiro dia para cá, o montante composto, ele fica muito maior do que o montante simples. E se não chegar nem a um mês, se a taxa for mensal, é porque o montante simples é maior que o montante composto. Na região menor do que o primeiro período, o simples, a reta vermelha, está acima da curva azul. Tá? E a curva azul está acima da reta quando é maior do que o primeiro período. É quando o composto é maior que o simples. Beleza? Então, imagine, você atrasa seu cartão de crédito, digamos assim, 2 meses e 15 dias. Os 2 meses, o banco vai calcular no composto, porque é mais é acima do primeiro período, o composto é maior. E os 15 dias, o simples é maior, é porque não dava para colocar na tabela. Mas quando não chega nem ao período da taxa, o simples é mais eficiente para o pessoal. Entendem? Então, isso é uma pequena teoria para a gente poder aplicar as fórmulas nos problemas, tá? Muitos problemas de juros dá para se fazer até sem fórmulas. Outros, é melhor que você use a fórmula para não se perder. Tá claro, amigos? Então, vamos adiante. Vejam só. Eu poderia dizer que o montante composto, ele tem um crescimento exponencial. Enquanto o montante simples, ele tem um crescimento linear. Então, o montante simples é uma função do primeiro grau. Esse juro aqui, ó, pessoal, é uma função do primeiro grau, só em termos de conhecimento mesmo. Por quê? Porque eu sempre estou aumentando o mesmo valor. Quando eu estou aumentando sempre o mesmo valor, tá vendo? Constante. Isso caracteriza a função do primeiro grau. Agora, quando o aumento é um sobre o outro, um em cima do outro, é uma função exponencial. Claro que não vai cair na prova a função exponencial, mas pode cair as noções iniciais do assunto, tá? As iniciais. Beleza, meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Próximo bloco vai ser de resolver exercícios, questões à vontade de juros, UPE, para a gente fechar essa prova e você colocar logo essa arma na cintura e ter logo seu salário garantido para o resto de sua vida. Um abraço a todos.